nosso trabalho é assim, é uma aula e cada um tem que ter muita paciência para poder assistir à aula. Então, meus agradecimentos à equipe e a todos os senhores. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é as regiões das trevas e a condenação. De imediato assim, nós podemos fazer uma observação que existe 3 níveis. Existem muitos níveis, mas existe 3. O nível que nós nos encontramos na Terra, quando vemos coisas bonitas, falamos assim que é um paraíso. E quando vemos coisas que fala assim que é uma coisa de submundo, que apresentam em muitas coisas que nós conhecemos, então quer dizer que tem o submundo, e tem o nível da Terra, e tem aquela condição bem importante da alegria, que nós relacionamos como paraíso. As regiões das trevas está relacionado ao submundo. E nesse submundo tem muitos níveis. Então aquela condição assim que cada um tem que lembrar assim, que existe as tendências, existe os impulsos, existe os pendores. Quando nós largarmos o corpo de matéria grosseira, nós vamos para o nosso nível. Se nós sempre cultivamos nível bom, então nós vamos para o nível acima da Terra. Se aqueles que não cultivam coisas boas, como os pendores, e que nunca interessaram pela palavra do Senhor, pelos ensinos do Senhor, e que também usam a palavra do Senhor erradamente, também vai para o nível da condenação. Nesse nível da condenação está aquela condição assim. Do jeito que nós temos o nosso corpo de matéria grosseira, que tudo o que acontece com o nosso corpo de matéria grosseira, a pessoa sente. Quando bate, quando dá um esbarrão, quando ranha, a pessoa sente a dor. Quando largamos o corpo de matéria grosseira, nós passamos a usar o corpo de matéria fina. Nesse corpo de matéria fina tem o peso, com as tendências que nós cultivamos aqui na Terra, com os pendores, com aquilo que nós prejudicamos aos nossos semelhantes, com esse corpo, nesse corpo que nós vamos viver então nas regiões das trevas. Porque tem um ensino bem importante que fala assim, tudo que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu próximo. Agora, se eu pego as coisas do meu próximo, então eu estou prejudicando e com isso eu vou ficar preso na matéria fina, que é o nível das trevas, e que tem muitos níveis aí. Nesse procedimento de condenação, tem aquela referência assim que a pessoa vai ter que despertar. Aqueles que na matéria grosseira viviam e que nunca tiveram boa vontade, que nunca tiveram uma condição de manifestar, que existem muitas maneiras da pessoa ser oportunista. Então o seu corpo de matéria fina também vai ficar muito enfraquecido. Quer dizer que com a boa vontade o corpo de matéria fina fica fortalecido. A gente vai observando assim de muitas maneiras, né? Que nós temos que ter boa vontade. Faltou a boa vontade, faltou o interesse, faltou aquela condição que nós precisaríamos de ter para com o semelhante. Então, faltando o positivo, entra essa parte então, que é a acomodação. Com isso, o corpo físico da pessoa vai vivendo, mas o corpo de matéria fina vai ficando enfraquecido. Nas regiões das trevas, no processo de condenação, esse também não tem força para usar o corpo de matéria fina. Aquele outro que não teve nenhum interesse em conhecer os ensinos, também vai ficando naquela condição de matéria fina inferior, quer dizer que na região das trevas. Se é trevas, não tem luz. Essas planícies das trevas, a pessoa tem que lembrar assim, para ela receber luz, ela tem que sair daquela planície. E é bem interessante, porque
como muitos e muitos são convenientes e que aproveitaram das situações para tirar benefício na matéria grosseira, agora se encontram lá, nesta condição de condenados. E é bom a pessoa ir lembrando que o Criador possibilita o tempo para tudo, para todas as coisas. Tem a norma de tempo que o espírito humano não tem um conceito de tempo de vida de um planeta. Mas numa pequena escala, todas as coisas que nós conhecemos têm um tempo. A moradia que foi construída, aquele prédio que foi construído, aquela fruta que apresentava muito bonita, ela tem um tempo. Então nós vamos caminhando assim, que nós também temos um tempo. Quando uma pessoa que se encontra um espírito humano naquela região das trevas e que entra dentro dele aquela condição de sair daquela situação. Porque as situações que aqueles que se encontram lá vivem é da mesma maneira que eles viveram aqui na Terra. Quer dizer que foram oportunistas, lá se encontram com os que são oportunistas iguais. Quer dizer que é muito ruim. E a gente vai observando assim, numa época anterior, no período de formação, e que tinha ali naquela casa determinados alimentos, sempre existiu aquele que controla. Então fez aquele bolo bonito e muito bom, e aqueles garotos ali, todos famintos, né? Porque os garotos, na fase da vida, apresentam assim. Quando brincam, quando correm, então quando voltam para a moradia, tem uma fome a mais. E aquele alimento gostoso, então aquele que é orientador ali daquela moradia, controla para aquele que não se encontra presente comer também daquele bolo. Quer dizer que sempre existiu o equilíbrio. Nas regiões das trevas, não tem esse equilíbrio, tem aquela saturação daqueles que viveram conforme queriam viver, então acontece assim. Agora eles passam pela mesma situação. Com isso, ele vai criando dentro dele, muitos criam e muitos vão acomodando aquela esperança de sair daquele lugar, de sair daquela situação. Nesta condição, ele também dá um passo para receber auxílios. Com isso, ele vê que em volta dele tem muitos outros que, se não melhorar aquela região, de clarear, tirar aqueles daquela região, ele também não sairá. Então ele procura auxiliar aqueles que se encontram próximo dele. Com isso, um vai saindo e vai procurando tirar outro daquela região. Mas tem uma coisa bem interessante. Como é região das trevas, a pessoa também não enxerga. Então ela vai batendo em cantos e pontas, e o sofrimento dela é igual quando ela tinha o corpo de matéria grosseira, que batia em pontas e cantos. Na nossa vida diária, nós tínhamos que lembrar assim, que muitos e muitos têm sofrimento na velhice. E tem muitos e muitos que vão sofrendo devagar. Agora, nós não fazemos um trabalho de verificar o tipo de vida que a pessoa está tendo, o tipo de vida que ela teve. Nós tínhamos que aprender com aqueles que nós convivemos, porque é de nosso conhecimento muitos e muitos que vivem de uma maneira agradável, é agradável para todos, e todos faz com que esse que é agradável fiquem agradável também. Aqueles que têm limitação, que não têm uma bondade interna, ele é evitado. Quer dizer assim, nós tínhamos que ter uma progressão. Do jeito que nós fazemos uma progressão para a criança, e nós recebemos notificação do ambiente de ensino de como aquela criança está recebendo as informações. Então, na moradia, alinha-se com aquela criança com as informações do ambiente de ensino. Esse procedimento nós vamos tendo até uma fase da vida, de receber os auxílios na moradia.
Depois nós paramos de fazer esse alinhamento e nós vamos caminhando. E é bem grave assim, porque nós tínhamos que fazer um trabalho assim. Tem muitas coisas na vida que nós vamos acertando e que nós tínhamos que parar e ver como nós acertamos e trazer esta condição interna para nós, de nos alinharmos, de observar assim o tom de voz que nós usamos e o tom de voz que estão usando conosco. Porque agora mudaram o tom de voz conosco e porque anteriormente estava um tom de voz melhor. Quer dizer que eu procurei desviar-me para que aqueles meus ascendentes agora me trouxesse de volta para que eu me equilibrasse novamente. A condição de conhecer os ensinos que o Criador instituiu são auxílios, porque no ambiente de ensino daquela criança, os tutores e os orientadores daquele ambiente de ensino procuram orientar de maneira que aquela criança, sobre aqueles ensinos escolares e sobre a maneira de conviver naquele ambiente com todos aqueles, é orientado. Quer dizer que essa naturalidade eu tenho que lembrar assim. É possível eu fazer isso comigo mesmo. Para isso eu teria que fazer uma referência. O terceiro mandamento é esse auxílio, para ver o procedimento que eu estou caminhando e o procedimento que eu tenho que melhorar para que eu tenha aquela condição de não ficar com pendências, nem com pendores, e também conter os atos de impulso. Então, quer dizer assim, os vícios, os pendores, os atos de impulso têm consequência. E a gente pode observar que já ouvimos de muitos que falam assim, que não sabe onde estava com a cabeça. Esse resgate, esta ponderação. E a gente sabe assim que tem muitas coisas bem importantes. A pessoa não pode ter um sofrimento, quer dizer assim, precisa de encontrar-se numa condição de conhecer os alimentos para o seu corpo ficar nutrido. Porque se atrasar o período de uma refeição, a pessoa se encontra nutrida. Porque se não recebe o alimento, a pessoa tende a ficar numa condição de irritada, de incomodada. Então, quer dizer assim, o nutrir-se está nessa condição. Se acontecer de atrasar a refeição, a pessoa se encontra com uma reserva alimentar, então ela não vai ficar irritada. Observar assim as pessoas com quem nós relacionamos, porque o costume de usar palavras inadequadas, nós não podemos relacionar com pessoas assim. Porque nós sabemos que aquele que ouve aquela expressão inadequada fica ferido. Quer dizer que nós vamos criando pendência pelo nosso comportamento. Não é no último instante que a pessoa vai resolver a vida dela indo para um resgate. Porque nós sabemos assim que uma célula dura 22 dias, uma mudança de constituição é 2 anos. E é bom a pessoa ir lembrando assim que a vida inteira a pessoa tem que ir alinhando. Aquele criador faz isso com o seu plantel. Ele vai vendo aquele animal que dá para continuar com ele e aquele animal que precisa de ser vendido. Quer dizer assim, essa referência daquele que é cuidadoso com os seus animais, nós tínhamos que ter esse procedimento conosco, porque muitos e muitos falam assim, eu não me conheço, eu tenho medo de mim. E muitos falam assim que tem medo daquela pessoa, do jeito que ele manifesta, ou na moradia, ou no ambiente de trabalho. Não podíamos passar uma imagem assim, porque se passamos uma imagem assim, o nosso corpo de matéria fina, que é aquele corpo que nós vamos usar quando largarmos o corpo de matéria grosseira, ele vai estar com essa impregnação de transmitir falta de segurança para o seu semelhante. Então, ele vai para as regiões das trevas e vai conviver com os iguais. Só que é muito trabalhoso, porque a gente sabe assim que se tem uma criança que não é educada nas nossas proximidades, nós sabemos que não podemos tirar o olho daquela criança nem um instante,
Porque o que ela pega, ela joga no chão, o se ela pode, ela sobe, se ela pode, ela atrapalha. Então, quer dizer assim, nas regiões das trevas é o mesmo procedimento, não muda. É isso que nós precisamos de entender. A pessoa que tem as tendências, que tem os costumes, que tem os vícios, quando tem o corpo de matéria grosseira, ela se contém. É isso que nós precisamos de entender. Quando larga o corpo de matéria grosseira, tudo aquilo acentua. E não está relacionado à idade, em falar expressões inadequadas, em usar termos pejorativos. A gente pode observar que nós conhecemos pessoas envelhecidas que utilizam das palavras inadequadas. Quer dizer que quando largar o corpo de matéria grosseira, ele vai para ficar junto desses. Só que é aquela condição bem importante assim, né? O que apresenta um pouco de lucidez quando já se encontra na matéria fina, nas regiões das trevas, ele tem vontade de sair daquilo. Ele tem vontade de ter melhorado antes, porque agora a melhora é somente com o auxílio da luz. Mas o auxílio da luz não entra lá. É isso que nós precisaríamos de lembrar sempre. Então nós estamos acostumados aqui, né, com aquela condição de receber auxílio, e tem muitas outras coisas, né, que falam assim, salvar vidas. Mas a pessoa está cheia de condutas erradas e a pessoa não tem tendência em melhorar. Então, se possibilita que o salva da matéria grosseira, ele continua acentuando as pendências anteriores. Quer dizer que foi possibilitado a ele interromper naquele dia, naquele ano, aquela conduta errada. Então, o salvar vidas possibilitou que ele continuasse na matéria grosseira, fazendo as transgressões. Só que agora ele vai mais fundo. E aqueles que o auxiliou, fica pendente a ele. Porque o Criador tem o equilíbrio, e a gente vai observando assim toda a época da nossa vida, quando uma pessoa passa por situações difíceis, ele fala que quer a justiça. Quer dizer que dentro de nós tem um equilíbrio. É isso que nós não podemos esquecer. Com esse equilíbrio, a pessoa vai caminhando todos os dias. As regiões das trevas e a condenação. Então, quando nós passamos e vemos pessoas que fizeram quadros das regiões das trevas, do inferno, aqueles quadros não representam aquilo que está mostrando. Porque muitas vezes é muito mais acentuado essas regiões das trevas. É isso que cada um tem que lembrar assim. Mais acentuado ainda do que aqueles quadros que aquela fantasia daquele pintor pôs na tela. As coisas são muito mais sérias. Do jeito que tem aquela beleza que a pessoa não sabe descrever pela coloração das cores, as regiões das trevas também não teríamos condições de descrever as limitações e os horrores que aqueles que lá se encontram. E é bem importante assim. Como foi falado aqui, que tem 3 níveis, né? O nível da terra, o nível sobre a terra, que nós denominamos de paraíso, e o nível inferior, que nós denominamos de treva. Mas essa referência que está sendo falada aqui, está falando para aqueles que apresentavam aqui na matéria grosseira como bons. É isso que nós precisaríamos de entender. Já não estamos falando daqueles que fazem e que fizeram muitas atrocidades, porque tem outros níveis inferiores ainda a esse nível que está sendo relatado, que é o nível que seria daquelas pessoas que viveram aqui na Terra de uma maneira social, de uma maneira que se dá um nome de polido aparentemente. Então, os níveis mais inferiores é muito mais trabalhoso ainda. Para termos a condição de sairmos dessa região,
ou nem ir para essa região, nós tínhamos que ter o nosso corpo de matéria fina fortalecido. E o fortalecimento desse corpo de matéria fina é aquela referência bem importante dos ensinos que fala assim: por tuas obras te reconhecereis. Quer dizer que um ato que a pessoa faz e ela é vista por aquele ato, então o sistema de comunicação fala daquele ato que foi feito, mas a intenção subjetiva de ter feito aquele ato é dessa maneira é que fala-se: por tuas obras te reconhecereis. Não é da obra física de matéria grosseira que está apresentando, é a intenção de ter feito aquela obra, a conveniência. Então, quer dizer, se a conveniência for verdadeira, e se for uma obra verdadeira, uma obra útil, verdadeira, então aí tem a referência para ser beneficiado na matéria fina. Então não é aquilo que aparenta. E a gente vê isso bem acentuado em determinadas épocas, e a gente sabe assim, de período em período, aquele um, aquele outro carregando uma criancinha, como se ele gostasse da criancinha, e fazendo benefícios naquela época do ano, e depois esses que fazem assim, depois somem. Então quer dizer assim, por tuas obras é a intenção. Então quer dizer assim, se eu vou dar um benefício para aquela criança, eu darei um benefício de maneiras que aquela criança vai ficar feliz por receber aquele benefício, e aquele benefício foi muito bom para aquela criança. Então eu não vou fazer um benefício de maneiras que aquela criança vai ficar prejudicada, e que na sequência aquele benefício, através dos anos, aquela criança ficou prejudicada. Então o benefício tem que ser uma coisa verdadeira. Então por tuas obras te reconhecereis. Aquela boa vontade que a gente vê muito assim em muitas mulheres no período que a criança é pequena. O trabalho que executam, então possibilitando aquela criança ter aquilo que está necessitando. É isso que nós precisaríamos de ter dentro de nós. Quer dizer, uma coisa feita porque precisa de ser feita. Então o nosso corpo de matéria fina vai ficar fortalecido. Então nós vamos poder utilizar desse corpo e ter aquela condição bem importante, né? Se conhecemos os ensinos, entramos naquela condição bem importante, como nós temos referência de muitos outros anteriormente, que através das limitações que a vida foi apresentando, então o conhecimento dos ensinos possibilitou que aquela pessoa revivesse aquele ensino dentro dela. Então ela foi saindo das limitações que foram apresentando. As regiões das trevas e a condenação. Então a pessoa tem que lembrar assim: não teve interesse em conhecer os ensinos, não tem interesse para o Criador. A mesma coisa acontece numa empresa. Se não tem interesse em ter o aprimoramento para o funcionamento daquela empresa, aquele que está no gerenciamento substitui essa pessoa. Se nós não tivermos o interesse em conhecer todos os ensinos, também não teremos interesse e nem teremos aquela condição de sermos interessados pelos auxiliadores. É isso que precisamos de entender. Se temos interesse, seremos auxiliados. Se não temos interesse, então não seremos interessantes. Então as regiões das trevas e a condenação é assim. Aqueles que têm o impulso têm possibilidade de serem julgados mais facilmente. Mas aqueles que tiveram atos premeditados e aqueles que têm as tendências e os vícios entrarão naquela condição de não poderem serem auxiliados. É isso que nós precisamos de entender. Os ensinos são bem claros assim, são bem definidos. Aquele que quer o auxílio, ele tem que fazer por merecer. Porque no nosso relacionamento diário,
Aquele funcionário que vai pedir uma bonificação para o seu empregador, o empregador fala para ele, mas você não faz as funções que são recomendadas. Aquele outro que faz as funções, que vai para o empregador e pede, e que muitas vezes não precisa de pedir, o empregador dá a ele as bonificações. É isso que nós precisamos de entender. Conhecendo os ensinos, então nós seremos beneficiados, porque o nosso corpo de matéria fina, ele vai tendo um aprimoramento. E a pessoa vai vendo assim que ela vai contendo os impulsos, ela vai contendo-se daqueles atos que ela tem dentro dela, e aquele termo que nós ouvimos e que muitos falam, que tem medo da pessoa, ele fala assim, que ele tem medo dele, do que ele é capaz, dos ímpetos, dos impulsos. Então, essa condição interna é aquela condição bem importante. Com os auxílios do livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai tendo uma força extra dentro dela. E nós precisamos de entender assim, uma força é diferente, porque muitas vezes a pessoa acha que para carregar um peso é essa força que ela precisa. Não, a força que nós precisamos é aquela do coração, porque aquele homem que tem aquela capacidade de carregar aquele peso, aquele homem carrega uma criança e a mão daquele homem não fica o sinal dele no corpinho daquela criança. Quer dizer assim, a força que nós precisamos é essa que nós utilizamos para carregar uma criança. É a mesma força que aquele que está trabalhando na cozinha utiliza para pegar o tanto certo daquele tempero, o tanto certo daquele sal que ele vai colocar. Mas aquele homem, por exemplo, ele é muito forte, ele tem uma resistência física, ele tem uma capacidade física, mas como é que ele pega o tanto de sal? Quer dizer que essa proporção, a força que o livro Na Luz da Verdade é essa condição assim, de usarmos com ponderação aquilo que nós precisamos. Então, melhorar aquela força que nós precisamos de trazer para dentro de nós, de clarear as partes escuras de dentro de nós, porque se uma pessoa fala assim que não se conhece e muitos outros falam que tem medo daquela pessoa, então quer dizer assim, esses ímpetos, essa condição que manifesta dentro de cada um, a pessoa tem que clarear dentro dela porque ela vem tendo esse tipo de comportamento. As regiões das trevas e a condenação. Então a pessoa vai para as regiões das trevas, aquele que não teve interesse em conhecer os ensinos que o Criador nos possibilitou. Aqueles que têm o impulso, aqueles que têm os vícios. Então é melhor cada um de nós trabalhar conosco mesmo, de observar essas duas forças que existem, que é a força que a pessoa tem de carregar aquele peso, é que esse mesmo tem aquela força para carregar aquele tanto de sal para poder colocar naquele preparado, que é a mesma força que utiliza para carregar aquela criança. Esse equilíbrio nós precisamos de desenvolver a vida inteira, para nós termos uma condição bem importante, de não ser necessário de ir para as regiões das trevas para a condenação. Quer dizer que nós vamos apresentar uma utilidade na nossa vida diária daquilo que nós somos e daquilo que nós precisamos de nos tornarmos. Quer dizer que ser agradável àqueles nossos semelhantes, só assim seremos agradáveis também àqueles auxiliadores espirituais que nos rodeiam e que estão sempre prontos para nos auxiliar. Então a pessoa tem que lembrar que nas regiões das trevas não tem luz. A pessoa que se encontra lá, aquele espírito que se encontra lá, ele tem que sair daquela região e ir para as planícies para receber os auxílios. Então estuda o livro Na Luz da Verdade.